Fala pessoal, tudo beleza com vocês aí? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Bom, será que vale a pena ter uma bike básica que não quebra? E aí eu fiquei pensando por um bom tempo e talvez isso possa trazer algum tipo de confusão aí, mas eu vou pintar um cenário, igual eu sempre gosto de fazer, gosto de trazer para a realidade dos exemplos, que aí talvez fique um pouquinho mais simples. O que isso quer dizer de verdade, né? O que é uma bike básica? Uma bike que custe pouco, né? Não vamos estipular quanto, mas é uma bike que custe pouco. E aí, se a bike custa pouco, vale a pena a gente investir grana em manutenção para que ela seja uma bike que não quebre também, mesmo ela custando pouco? Ficou meio confuso ainda. Vamos lá. Vale a pena, no custo-benefício, você fazer manutenção na tua bicicleta básica, a fim de que ela seja uma bike que não quebre? Ou não vale e é melhor você esperar quebrar, na hora que esperar quebrar você vai lá, troca a peça e tudo mais. E aí a gente vai desenrolar isso em alguns tópicos, beleza? Como sempre, eu acho que faz muito mais sentido a gente conversar sempre por etapa, porque daí traz as coisas para um campo mais claro, beleza? O primeiro questionamento é assim: se você já tem um método que você segue e que te traz uma bicicleta bacana, uma bike que mantenha sempre redondinha, se você já faz as manutenções dela, assumiu essa responsabilidade, ou se você pelo menos acompanha desgaste de consumível para poder fazer com que tua bike seja uma bike que não quebra, né? Se você tem um método para isso, né? O que eu quero dizer é justamente isso. Se você tem um método para isso, por que você não vai aplicar na sua bike básica também, né? Por que só para bike top que isso faz sentido? Eu não vejo muito sentido em para isso funciona e para isso não funciona, porque guardadas as proporções, e é claro que eu não estou dizendo que as duas coisas são iguais, né? Os dois modelos de bike, tanto a top quanto a básica, são iguais, mas guardadas as proporções, os funcionamentos são muito parecidos. Os componentes são muito parecidos. É claro que se diferem do ponto de vista de qualidade e tudo mais, mas são muito parecidos. Então, a partir desse questionamento, a gente já pode começar a responder. Claro, se eu tiver um método que funciona para um tipo de bike, por que eu não vou fazer isso para as outras também? Se eu fui lá e aprendi um método que funciona para as minhas bicicletas e um método que, por exemplo, como o método que eu aplico, o Game Changer, se ele me ensina a reduzir custo de manutenção e aumentar a performance de bike, por que eu não vou fazer isso com todas as minhas bikes, incluindo as minhas bicicletas básicas? E aí, uma outra coisa que eu quero pintar na tua cabeça é o seguinte: a bike básica, ela tem um valor inicial de investimento menor. E como consequência, o que a gente tem de uma bike mais barata e sabendo que a gente não tem almoço grátis? A gente tem peças mais baratas, a gente tem uma bicicleta que pode dar pau com maior frequência, a gente tem peças mais vulneráveis e por último a gente tem uma bike do dia a dia. Se é uma bike do dia a dia, por que a gente vai deixar essa bike quebrar? Se nem a bike que a gente faz os rolês no final de semana a gente deixa quebrar, porque a minha bike diária eu vou deixar. Não faz sentido. E nesses 4 itens eu quero comentar primeiro a respeito de peças mais refinadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você pega um grupo de transmissão Turney de entrada, por exemplo, versus um Shimano Deore, um Shimano SLX, um SRAM NX ou alguma outra coisa que seja mais top, quando eu vou lá comparar um de entrada com um mais top, o mais top ele tem um pouco de qualidade de processo a mais. Então são peças mais refinadas. Se eu estou falando de grupos de transmissão mais refinados, o que acontece com isso? Eu tenho a facilidade das minhas peças durarem um pouquinho mais. Ou de, por exemplo, numa troca de marcha, né? A minha corrente ela ir com maior facilidade de um coque para o outro. Se eu tenho maior facilidade, quer dizer que eu gero menos atrito desnecessário. Se eu tenho menos atrito desnecessário, quer dizer que eu estou desgastando menos o meu conjunto. Ah, nossa, mas nos mínimos detalhes. Sim, a gente sempre está buscando performance, baixo custo, e isso está sempre escondido nos mínimos detalhes. Por isso que eu bato sempre nessas teclas. E você pode fazer também um paralelo disso com qualquer outra coisa, com cubo de roda, com caixa de direção, com movimento central, com qualquer coisa dentro da tua bicicleta. O segundo ponto das consequências aí é poder perder o ajuste com maior facilidade. Isso daqui é uma consequência do primeiro item, né? Se a gente tem uma parada um pouco mais simples,
A consequência disso é que os ajustes também sejam menos precisos. Se os ajustes são menos precisos, quer dizer que eles podem sair da escala com maior facilidade. E aqui tem um exemplo muito clássico que eu também vou usar dos grupos de transmissão. Você tem uma bike de 21 velocidades. Aí você pegou uma bicicleta, por exemplo, 210, 20 velocidades. Para ser 210 precisa ser no mínimo um Deore aí, ou um X5 da SRAM. Aí você vai lá, faz ajuste de transmissão no Deore e ele dura meses, sem que você precise encostar em limitador e principalmente em esticador de cabo. Só que a realidade de quem é turnizeiro, quem usa grupo básico, é outra. Você regula hoje, é capaz de amanhã no próximo pedal você precisar regular de novo. Então, é muito comum que você, nas bikes mais básicas, nas bikes mais baratas, você necessite de um nível de manutenção, uma recorrência de manutenção muito maior do que nas bicicletas mais tops de linha, para manter a bicicleta simplesmente operacional. E aí também, se você precisa de ajustes com mais frequência e se você não faz isso na sua casa seguindo um método e tudo mais, você tende a gastar mais dinheiro. Se você espera quebrar, você tende a gastar mais dinheiro ainda. Não tem como você manter uma bike redondinha, bonitinha, economizando o tempo todo sem levar a bike no mecânico, sem você fazer a manutenção dela na tua casa, que é o que eu te recomendo o tempo todo. O terceiro ponto são peças mais vulneráveis. E o que eu quero dizer com vulnerabilidade? Pode ser que elas quebrem com maior facilidade. Vou colocar 2 pontos que eu acho que são cruciais nas bicicletas de entrada, nas bicicletas básicas, né? 2 pontos que atrapalham muito. Primeiro, eixo traseiro de cubo com catraca, que costuma empenar, que costuma quebrar, que costuma empenar e usinar o cubo por dentro, aí você mata um cubo. E também movimento central do tipo ponta quadrada mais baratinho, esses mesmos, de 25, 30, 40 reais, que tem a blindagem muito baixa. Qual que é o problema desse cara, né? O ponto do movimento central, normalmente, é o ponto mais baixo do quadro da tua bicicleta. Quer dizer, se entrar água por aqui ou por aqui, para onde que ele vem? Para o movimento central. Se ele não tem uma blindagem legal, o que acontece? Oxida. Se oxida, daqui a pouco você precisa trocar. Esse é mais um motivo que mostra por que você precisa e por que faz sentido você correr atrás da preventiva para você conquistar uma bike que não quebra realmente, para você parar de ter uma bike que te pegue de surpresa com defeitos e para você gastar menos dinheiro no final dessa conta. Faz sentido, mais uma vez, você cuidar da tua bicicleta básica da mesma forma que você cuida da tua bicicleta top. E aí, o último ponto aqui é, você tem uma bike básica, normalmente ela é pro teu dia a dia. Se ela é pro teu dia a dia, não faz sentido também você correr o risco dela te deixar na mão, sendo que você depende dela para o dia a dia, para você se locomover, para ir para o trabalho, para voltar, para ir simplesmente ter um lazer de manhã, pedalar numa estrada e voltar, né? Nem que você não treine para isso, mas é uma bike que você usa com maior recorrência. Se você usa com maior recorrência, quer dizer que você tem a necessidade de usar essa bike com maior recorrência. Se você tem essa necessidade de estar disponível, da bike estar disponível para você, você vai correr o risco de não fazer dela uma bike que não quebra e aí em algum momento ela abandonar você no meio do teu dia, também não faz sentido. Via de regra, se eu tenho uma bike básica, ela tem equipamentos mais básicos, ela tem construção mais básica, como consequência disso eu tenho peças também que são um pouco mais vulneráveis e do ponto de vista tecnológico são um pouco, vou chamar de inferiores, mas não são inferiores porque ela atende o mercado, mas ela, se comparada a uma peça top, ela é uma peça inferior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O intervalo de manutenção e a suscetibilidade dessa bicicleta de ter uma quebra, o intervalo é menor e a suscetibilidade é maior. Se acontecem essas duas coisas, e essas duas coisas são as coisas que a gente tenta evitar toda vez que a gente está fazendo uma manutenção, toda vez que a gente está atrás de um método que ensina uma bike com performance, com baixo custo e tudo mais, por que você não vai fazer isso também na bike básica? E aí, para fechar esse assunto todo, vamos supor que você gastou R$ 1.500 numa bike de entrada, que hoje eu já acho que é um valor que talvez você não consiga achar, porque tá tudo muito caro. Se você vai tocando a vida com essa bicicleta, quebrando o tempo todo,
No final do ano, você empatou o valor que você tem nela. Ou seja, você poderia ter gasto, vamos supor, R$3.000 e trocado de bike. Mas se você está na preventiva e se você está fazendo a manutenção na tua casa, quanto é que isso está te custando? Não está te custando nada. Ah, mas custou o tempo de eu aprender. Tudo bem, você aprendeu. E agora? Você aprendeu e você replica isso para sempre ali nas suas bicicletas. Ah, mas custa o meu tempo. Custa o teu tempo, mas e se você tivesse que toda vez que a bike dá algum defeito, você levar para o mecânico? Quanto que isso consumiria do teu tempo? Outra coisa, fazer a manutenção no conforto do lar, na parada gostosa com família e tudo mais dentro de casa ali, é uma parada muito mais gostosa. E isso também, né? Eu sempre gosto de bater muito nessa tecla que o fato de você cuidar da tua própria bicicleta traz intimidade para você entender o que está de fato acontecendo nela e não esperar que uma pessoa que é o mecânico no caso, né? Que vê tua bicicleta assim que ela chegou por algumas horas e depois ele não vê mais. Você acha que essa pessoa tem mais capacidade que você de observar se tem alguma coisa errada? Você tem muito mais capacidade que o mecânico. Até porque ele tem N outras bikes para poder olhar também, porque ele precisa fazer o dinheiro dele. Então eu vou responder o questionamento que dá título a esse vídeo, dizendo assim: por que você não vai ter uma bike básica que não quebra, sendo que você já tem um método para seguir e já sabe qual que é o caminho das pedras para esse? Se você realmente está procurando uma bike que não quebra, uma bike com performance elevada e uma bike que no final do ano custe menos, porque, o dinheiro tá difícil, né? Então, não tem por que você não fazer o mesmo processo que você faz na tua bike de treino, na tua bike do dia a dia. Ou se você não tem uma bike de treino, faça isso na bike do teu dia a dia e pronto, e acabou. Pedalar com segurança, pedalar com confiabilidade, ter a independência na hora dos cuidados e da manutenção é o caminho que eu quero trazer para você e é um caminho que eu desejo que você tenha também, porque foi o caminho que mudou completamente o meu estilo de vida aí dentro do pedal. Não à toa, o produto que eu vendo chama Game Changer, tá bom? Um abraço para você e a gente se encontra numa próxima.